Você quer se destacar no seu Instagram de estudos? Ser realmente conhecido pelos conteúdos que você aborda? Então se liga nesse vídeo porque eu vou te explicar tudo aqui. Meu nome é Litieri e eu vim conversar com você sobre os bastidores de um Instagram de estudos profissional. Se você não sabe o que é um Instagram profissional, eu vou te indicar outro vídeo meu que eu já expliquei antes, bem detalhado. O link tá aqui na descrição, tá? Mas agora a gente vai direto pro assunto. Essa é uma estratégia chamada de definição de nicho, e isso vai te fazer ganhar um destaque muito grande em relação aos outros perfis que não entendem nada de marketing, de estratégia para fazer o Instagram crescer. Então vamos lá. Começando para te dizer o que é nicho. O nicho, ele é a sua área de atuação, a sua área de interesse e as temáticas que você vai abordar dentro do seu Instagram de estudos. Um erro super comum, acho que de todo mundo que começa um Instagram de estudos sem entender de marketing, de estratégias, sem saber o que está fazendo mesmo, é sair atirando para todo lado, ou seja, fazendo resumos de toda matéria que vem na cabeça e postando. E isso não ajuda, pelo contrário, atrapalha. E por isso que a definição do nicho vai ser uma estratégia muito importante para você ganhar destaque. Se você então faz o que é uma coisa diferente do que a massa está fazendo, você acaba se destacando porque você vai fazer uma coisa que você agora vai saber que já é certa de se fazer, já é comprovada. Todo mundo que quer ter um negócio digital de sucesso tem que fazer essa definição do nicho. Por que é necessário você escolher uma área de atuação e não sair postando resumo de toda matéria que você vê pela frente? Primeiro, porque um poder que o nosso conteúdo tem, nosso conteúdo é as coisas que a gente posta lá na página, né? Nos nossos posts do feed e tal. O poder que ele tem, principalmente, é de selecionar o público. Ou seja, quanto mais você posta, mais os seus posts vão aparecendo lá no Explorar, as pessoas vão vendo aquela imagem e vão sendo selecionadas de acordo com a afinidade, com a necessidade que ela tem de estudar aquela matéria. Então, se a pessoa gostou do seu post, entra no seu perfil e lá tá cheio de matéria que é aquilo que ela precisa estudar, ela vai te seguir para poder acompanhar suas próximas postagens, né? Essa é a lógica por trás do que a pessoa sente na hora de seguir a gente. Ela sente a necessidade de acompanhar nossos próximos posts. E aí o seu conteúdo, ele tem esse poder então de selecionar esse público. Quando você fala de uma área específica, quando você tem uma área de atuação bem estabelecida, você acaba selecionando um público bem específico, que gosta, que precisa daquela determinada matéria. E isso é muito bom, porque o nosso objetivo depois, no Instagram profissional, é fazer um faturamento com a venda dos materiais de estudos. Então, se a gente posta um conteúdo específico que atinge um público específico, quando a gente lança um produto, esse público tende a comprar o nosso produto muito mais do que se fossem pessoas aleatórias seguindo a gente. Faz sentido para você? Então é isso. Aí digamos que você tem um perfil que você posta diversas matérias. Vai atrair um público muito diverso. E isso não vai ser bom para sua estratégia, para o seu negócio digital. É como se, por exemplo, você fosse ter um negócio físico, uma loja de papelaria. Uma loja de papelaria não tem uns produtos bem específicos, coisas de papelaria, de escola, de faculdade, que a pessoa vai usar para estudar. Aí imagina que a pessoa lá da papelaria pensa assim: ah, enquanto mais produtos eu tiver, de mais variados tipos, mais gente eu vou atingir. Aí começa a colocar lá melancia, laranja, abacaxi para comprar, começa a colocar carnes, começa a colocar roupas. Vai dar certo isso? Porque vai ser um público tão diferenciado que vai chegar nessa loja para comprar materiais de papelaria, carne, roupas, frutas. Não vai dar certo, vai estar tudo misturado. A pessoa não vai conhecer direito o seu público, porque antes, quando o público dela era de estudantes, ela podia conhecer profundamente esse público, saber os gostos deles. Ah, esse público gosta mais desse tipo de material, dessa tendência, eu vou trazer essa novidade que vai atraí-los. Mas, de repente, ela começa a receber um monte de visitas de um monte de pessoas interessadas nos produtos diferentes que ela tem, e aquilo ali vai virar uma bagunça. E o pior, né? É que a pessoa que vai lá naquela loja e vê que ela tem um pouquinho de cada coisa, vai ver, nossa, nenhuma dessas coisas é muito boa, porque só, só tem espaço para colocar um pouquinho de cada coisa, não tem nada assim muito aprofundado. É como se. E isso vai acontecer no seu Instagram se você abordar um montão de matérias. A pessoa vai sentir que o conteúdo não está bem aprofundado, porque você tem que fazer resumo de tanta matéria que você faz um pouquinho de cada coisa e vai postando, e isso deixa o seu público meio confuso.
Essa seleção do público, ela também pode causar estagnação. Sabe o que é estagnação? Quando o perfil para de crescer. As pessoas te seguem, você tem a impressão que o perfil está crescendo, mas o número não aumenta. E quando você vai olhar lá as suas métricas, na verdade, esse número o pessoal que te seguiu está sendo a mesma quantidade praticamente de quem está deixando de seguir. Então, seu perfil está estagnado. Por que que isso vai acontecer? Porque como você posta matérias diferentes, você seleciona um público diferente. Ah, e uma coisa que eu esqueci de te dizer. Além de selecionar o público, o conteúdo ele também exclui o público. Por quê? Ele exclui aquelas pessoas que não gostam daquele conteúdo ou que não precisam. Então, digamos que você quer fazer um perfil de português e matemática, tá? Em vez de escolher fazer só uma dessas duas, você colocou na cabeça que quer fazer português e matemática. Daí, você vai fazer resumos, mapas de português. A pessoa vai ver lá, passando por ela, gostou, vai te seguir, porque ela tá precisando estudar português. E aí, no dia seguinte, você posta resumo de matemática. Seu post vai circular, uma pessoa que está precisando estudar matemática vai lá e te segue. Daí ela te segue porque ela precisa estudar matemática. De repente ela nem gosta de estudar português, ou então ela já entende a matéria. No dia seguinte, quando você vai estudar, colocar português, a pessoa pensa, mas eu não gosto de seguir página de português. E ela vai lá e deixa de seguir. Entendeu? Você atrai a pessoa por uma matéria e exclui a pessoa por outra matéria. A não ser que essa pessoa vá fazer uma prova que cai essas duas matérias, ela não vai se interessar em ficar no seu perfil. Então, esse é um grande perigo que você corre de estagnar, porque você faz tantas matérias que a pessoa te segue por uma e te deixa de seguir por outra, entendeu? Então, se eu sigo um perfil porque eu quero estudar português, porque eu tô precisando, eu espero que as próximas postagens dele sejam de português. Fez sentido? E aí, isso também pode te dar uma falsa impressão de sucesso, porque tem pessoas que são mais tolerantes com postagens. Digamos que eu te seguir por causa de português, mas eu não me importo se você postar matemática, tudo bem. Não vou usar o post, eu vou ficar esperando os próximos de português. Tá, tem alguém que é mais tolerante. E aí eles vão ficar lá e seu perfil, digamos que ele cresça. Só que seu perfil vai estar o seu público vai estar tão misturado, tão diversificado, que você não vai conseguir perceber se realmente você está tendo sucesso ou não. Como assim? O sucesso não é medido só por seguidores? Então, se eu tô com 5 mil seguidores, tô tendo sucesso. Na verdade, não. No Estudigram Profissional, a gente vai se preocupar muito com as nossas vendas, né? Com o nosso faturamento. Porque as vendas é o que permite que a gente receba dinheiro, que a gente invista em materiais melhores, que a gente continue nosso trabalho no Estudigram. Senão, a gente vai ter que arranjar outro trabalho para se sustentar, não vai ter tempo para trabalhar no Estudigram, né? Nada mais justo que ser recompensado pelo trabalho que você está fazendo. Daí, você acha que você tá com muitos seguidores, né? E aí você decide fazer, então, um material para vender. Digamos que você tem lá 5 mil seguidores, você vai fazer um pacote de mapas mentais de português para vender. Só que o seu público tá tão variado que você não sabe quem te seguiu por causa de português, ou por causa de matemática, ou por causa de geografia. E aí você tem uma falsa impressão de sucesso. Você pensa assim, 5 mil pessoas, se umas 100 comprarem o meu material de português, nossa, vai ser incrível. E aí você lança e só uma pessoa compra, duas, ou pior, nenhuma. E eu já vi casos de gente mais próxima a mim, que criou o Estudigram, não seguiu o meu conselho de estabelecer o nicho, saiu postando toda a matéria e ficou trabalhando num pacote de mapas, quando lançou não vendeu nenhum. Por quê? Porque dá a falsa impressão de sucesso. Você cria um tantinho lá de seguidores, mas eles te seguem por causa de várias matérias. Quando você posta uma matéria só, não foi por aquela matéria que ele te seguiu. Quem te seguiu por causa de matemática não vai comprar o de português. Quem te seguiu por causa de geografia não vai comprar o de português, entendeu? Então, essa falsa impressão de sucesso pode te prejudicar, porque você vai sentir que está crescendo, mas você não vai conhecer bem seu público e você não vai saber quais materiais que seu público realmente quer comprar. Aí você vai ter que fazer uma pesquisa e se ajustar à diversidade de opiniões e de necessidades que aquele público vai ter. Então vai ficar difícil para você produzir materiais e conteúdo para um monte de gente diversa. E qual vai ser o benefício? A gente viu a parte chata de você não estabelecer seu nicho, né? Não sei se você está passando por isso, se você já tem um Estudigram há mais tempo. Mas então, quais são os benefícios de estabelecer essa área de atuação? São vários e aqui eu vou mostrar alguns para vocês. O primeiro é o foco que você vai ter naquela matéria ou naquele conjunto de matérias que você estabeleceu. Como assim foco? Você já vai saber o motivo pelo qual você escolheu aquelas determinadas matérias.
porque você tem mais afinidade, enfim. Depois eu vou explicar como é que você escolhe, tá? Mas aí quando as pessoas começarem a vir te pedir resumos aleatórios, você vai poder dizer, olha, eu não trabalho com esse tipo de matéria. As matérias que eu abordo são essa e essa. E aí você tem como justificar e tem como focar mais na produção de conteúdo daquela matéria ali. Quando você não estabelece seu nicho, você fica postando tudo que te pedem, acaba que você fica sobrecarregado e você não consegue se dedicar a uma coisa para aprofundar aquela coisa, né? E aí, quando você foca, então, você começa a construir autoridade na internet. O que é autoridade? É as pessoas te considerarem que você sabe muito daquela área, que você se garante naquela matéria, como a gente costuma falar aqui. Então, quanto mais você posta conteúdo de uma matéria, mais você cria autoridade. Na internet, as pessoas criam autoridade pela quantidade de postagens. É realmente assim. Então, quem posta mais sobre aquele assunto ganha mais a confiança do pessoal e a pessoa entende que você sabe mais. Fica isso na cabeça dela. Então, vê como é diferente você postar todos os dias assuntos de português. Como é que você vai criar uma autoridade em português? E se você postasse só uma vez na semana e nos outros dias você postasse outras matérias? Percebe quando a pessoa entrar no seu perfil que ela vê que tem muito conteúdo de uma matéria, ela vai te achar expert daquela matéria, mesmo que você não seja especialista naquela matéria, não precisa ser, né? Você só precisa facilitar a matéria para o público, transformar em resumos, transformar em mapas, enfim. Mas te dá essa sensação nas pessoas quando vê os seus posts. Então isso é muito legal e isso faz com que as pessoas vão comprar o seu material depois, né? Porque elas sabem que você entende do assunto. E o principal, ele vai te dar um lugar de destaque. Mas por que que quando eu pego uma matéria só ou um conjuntinho de matérias que estão por algum motivo interligadas, eu consigo me destacar? Exatamente porque o pessoal que começa no Studigram não sabe disso, não sabe que é melhor nichar, subnichar do que abordar tudo. Eles acham que abordar tudo é melhor. Na cabeça deles, eles vão conseguir mais público. Então, quando você começa a falar muito sobre um determinado assunto, você começa a ganhar essa autoridade, ganhar esse público. Então, o público vai perceber que é melhor, por exemplo, se você é estudante de medicina e você quer fazer resumos de medicina, você acha que o público vai querer comprar de você mais se você fizer um resumo de cada matéria da medicina ou se você fizer 20, 30 resumos da matéria de neurologia? A pessoa que está com dificuldade em neurologia vai comprar de que perfil? Do seu, porque ela já sabe que o seu é específico para aquilo, que você se dedica mais tempo naquilo. É igual quando você vai para um médico de uma especialidade também. Por exemplo, você está com um problema no intestino. Você prefere ir para um clínico geral ou para um gastro, né? Eu acho que é esse nome que chama. Eu não sei, mas entendeu? A gente vai preferir ir pro gastro, porque a gente sabe que é ele que vai tratar lá do nosso estômago, do nosso intestino. Então a gente prefere sempre a pessoa que é mais específica. E aí, mesmo parecendo que tem menos público para aquela sua área, na verdade o nosso país é muito grande. Vai ter um público enorme esperando por resumos daquela matéria que você nem sabe. E aí eles vão te considerar a pessoa mais indicada para fazer materiais daquela matéria. Então você se transforma no número 1 daquela temática, sabe? Inclusive, o Érico Rocha, que é com quem eu aprendi marketing digital, ele fala: é difícil você ser o número 2 de um mercado que você tá sozinho. Então, se você escolhe uma área de atuação, principalmente agora que o Studigram profissional é uma coisa nova, agora que o pessoal tá levando a sério, então você vai ter essa chance de se destacar, de estar ali no topo daquele assunto. Mas e aí? O nicho, então, deixa eu ver se eu entendi bem, né? Ele é a mesma coisa de um curso da faculdade ou de uma formação? O meu nicho vai ser estabelecido pelo curso que eu faço ou pela formação que eu tenho? Não necessariamente. Se você pensar, na faculdade a gente tem um montão de disciplinas. Eu nem sei contar quantas, mas tipo, cada semestre eu tinha no mínimo 5 disciplinas. E aí foram 10 semestres. Então, imagina, é muita matéria. E o pessoal faz isso, eles acabam colocando a área de atuação a faculdade, só que é muita coisa. E acontece isso que eu te falei, né? Não fica específico, você não consegue se dedicar a um material mais aprofundado, fica muito mapa solto de matérias diferentes.
Então, não precisa ser as matérias do seu curso da faculdade inteiro. Pode ser um conjunto de matérias, uma área onde você se identifica mais. Por exemplo, digamos que você quer ajudar as pessoas que estão entrando na faculdade, os calouros. Então, o seu nicho pode ser as matérias iniciais daquela faculdade, daquele curso. As matérias do primeiro e segundo semestre, por exemplo, ou só do primeiro. Pode ser também, por exemplo, a sua área de afinidade é saúde da mulher. Então, você pode abordar matérias relacionadas à saúde da mulher, anatomia feminina, fisiologia feminina, a parte muscular, pélvica, se você é, por exemplo, da área de fisioterapia, como eu. Então, assim, você pega as matérias que abordam aquela temática. Vai ficar mais claro quando eu te explicar como a gente faz a escolha de um bom nicho, mas é só para te dar uma luz de que não precisa ser as matérias do seu curso todo, mas pode ser só uma. Ou, por exemplo, você pode escolher as matérias para o Enem se você acha que você consegue dar conta desse tantão de matéria, mas é um nicho, né? As pessoas que você vai ajudar são estudantes que estão estudando para o Enem. Ou você pode escolher uma matéria como história para o Enem. E aí todo mundo que faz Enem precisa estudar história e vai querer comprar o material de quem é mais específico e mais aprofundado, que é o seu caso. Como foi que eu descobri isso? Você pode estar se perguntando. Como é que eu vou te provar que essas coisas que eu tô falando aqui são verdades ou são viagens da minha cabeça? Primeiramente, eu descobri isso estudando marketing digital. Eu não sei se marketing digital é uma coisa familiar para você, mas a verdade é que isso que eu tô te ensinando aqui é uma coisa básica do marketing digital. Tipo, qualquer pessoa que quer ter um negócio digital de sucesso, que quer vender na internet, ela tem que fazer isso aqui. Então, você está tendo acesso a uma informação de um mercado que já é grande, que já é conhecido e que todo mundo que trabalha com isso, que trabalha na internet, que constrói empresas que trabalham online, que vendem produtos, eles fazem isso aqui. Então, não é coisa da minha cabeça, não. É uma coisa básica que você precisa fazer para se estabelecer na internet, é estabelecer seu nicho. Até, por exemplo, as blogueiras, influencers, você vê que ela tem um nicho, as que são mais entendidas de marketing. Então, ou elas falam de maquiagem, ou de lifestyle, de maternidade, porque atrai um público específico. E todo mundo que tem um negócio digital precisa disso, entenda. E na prática eu descobri testando, porque embora eu soubesse que eu precisava estabelecer um nicho, quando eu comecei, eu ainda não tinha tanta certeza disso. Eu achava que, por exemplo, abordar todas as matérias de uma faculdade, de um curso de faculdade, era um nicho. Só que isso é um nicho, um macro nicho, digamos assim. Mas dentro de um nicho existe um subnicho, que é ser mais específico ainda. E aí eu comecei a postar de várias matérias da minha faculdade e depois eu percebi uma matéria, uma área assim que tinha umas 3 matérias que eu sabia que o público tinha necessidade, que as pessoas começaram a ver os meus posts e interagir mais, e eu disse, não, é isso aqui que eu vou fazer. E quando eu subnichei, foi que eu consegui me destacar. Foi quando as pessoas começaram a ver que o meu perfil era o melhor perfil de resumos daquela área e começaram a considerar o meu perfil e comprar materiais de mim assim que eu passei a vender. Então foi assim que eu descobri, estudando e também na prática. Se você começar com um montão de matérias, quando você subnichar, você vai ver o seu perfil crescer de um jeito que você nem imaginava antes. Tá, falei isso tudo. Consegui já te convencer que você tem que estabelecer o seu nicho, sua área de atuação? Então eu vou te ensinar agora como escolher um bom nicho. E esse também é um conteúdo super digamos assim, importante do marketing digital, tá? Sinta-se privilegiado de estar tendo acesso. Inclusive, eu ensino isso lá no meu curso Guia do Studigram Profissional, para você ver como esse é um conteúdo bom. Você vai usar, então, 3 critérios principais para escolher, para definir se esse nicho que você está pensando, se ele é realmente bom, se vai ter sucesso ou não, e não correr o risco de escolher uma área muito louca e não dar certo. E esse método a gente chama de PhD. Cada uma dessas letras significa alguma coisa e o P significa paixão. É legal que você escolha uma área que você goste, que você tenha paixão, porque pensa que isso vai ser um projeto de longo prazo. Se você pudesse passar pelos próximos 5 anos, por exemplo, trabalhando com o seu Instagram de estudo, você ia conseguir? É uma coisa que você gosta, que você tem paixão por estudar aquela matéria, por esquematizar,
por ajudar outras pessoas nos estudos, porque se você não gostar, vai acabar ficando difícil, né? Maçante, vai se tornar um trabalho tradicional. E na internet a gente procura fazer coisas que a gente gosta, justamente para fugir desse tradicional e ter uma liberdade maior, enfim. Então, você escolher uma área que você se identifica é muito bom. Porque apesar de outras áreas às vezes parecerem promissoras, se você não gostar, você não consegue se dedicar bem, fazer um bom trabalho naquilo, certo? Então, paixão é um bom indicativo. Segundo, é habilidade. Você tem habilidade com essa matéria? Você gosta, mas você sabe um pouco dela? Tipo, você teve algum destaque na faculdade, de repente você foi um bom aluno, tirou boas notas nessa matéria? Ou mesmo que você não tenha ido muito bem na faculdade, mas você passou a gostar e passou a se interessar e vai se esforçar para resumir, para esquematizar aquela matéria, então vai ser importante você ter um pouco de habilidade, porque quando a gente começa a postar um determinado assunto e as pessoas é, acham que a gente entende daquele assunto, elas começam a perguntar a gente por aquilo também. Então, de vez em quando, você vai receber algumas respostas, algumas perguntas sobre a matéria, e aí pode ser que você precise pesquisar sobre aquela matéria. E se você já tem uma habilidade, você sabe onde encontrar informações, você tem uma tolerância maior para estudar aquilo, para passar para outra pessoa, ou simplesmente para indicar onde é que ela vai buscar na fonte para ela estudar. Enfim, se o seu nicho aí que você está pensando, você tem habilidade nele, vai ser massa. Se a sua área de formação é essa área, por exemplo, então é muito bom. E o terceiro D, que também não dá para desconsiderar, é a demanda. Tá, você gosta, você tem habilidade, mas é uma coisa assim muito estranha, é uma área assim que não tem muita gente interessada, tipo alguma coisa de astrologia que você está estudando aí. Será que tem muita gente que quer saber disso também? No Estudigran fica fácil saber, porque se é uma matéria de escola ou de faculdade, por exemplo, a gente já sabe que tem público, porque milhares de escolas aí de faculdades pelo mundo oferecem esse curso, oferecem essa matéria. Então, quer dizer que do mesmo jeito tem muita gente que tem dificuldade que precisa de um material facilitado sobre ela. Então, se é uma matéria aí popular, assim, uma matéria de faculdade, por exemplo, de escola, então não tem muito problema, provavelmente vai ter uma demanda sim para ela, embora você não consiga imaginar isso logo de cara, mas as pessoas vão começar a te encontrar. Se o seu nicho tem essas três características, massa, provavelmente é um nicho aí muito bom, muito promissor. Se você não conseguir com as três, tudo bem, com duas, tipo paixão e demanda, habilidade e demanda, né? Fica difícil se não tiver demanda, porque como é que você vai vender os seus materiais? Mas normalmente tem, tá? E aí, enquanto mais dessas características tiver, melhor vai ser o seu nicho, certo? Quais são os resultados, então, que você pode esperar depois de ter aprendido e aplicado essa coisa de definição do nicho? Primeiro, um resultado muito melhor nas suas vendas. Concorda que se você produz um conteúdo específico de uma matéria e aí você através desse conteúdo vai atrair um público específico daquela matéria. Quando você vai vender o produto, que também é específico daquela matéria, as pessoas que te seguiram vão estar interessadas nesse seu produto e o seu resultado em vendas vai ser muito maior do que se você tivesse ficado atirando para todo lado, fazendo resumos bem variados. Então, seu faturamento, suas vendas vão aumentar bastante quando você estabelecer um nicho mais definido. Vai ser legal também porque você vai estar em constante atualização profissional mesmo, atualização dos estudos. Porque se é uma matéria que você gosta e você está esquematizando ela, você está estudando também, você não está ficando para trás, você vai saber do que é que saiu de novidade daquela matéria e de repente isso pode te ajudar a passar numa prova que você queira, a discutir sobre esse assunto com outras pessoas intelectuais, enfim, vai fazer com que você não pare de estudar e não fique para trás naquela área de atuação que você gosta. E outro resultado que você pode ter são oportunidades que você antes não pensava, mas que por você se dedicar àquela área, aquele nicho mais definido, você pode ter. Quando a gente começa a produzir conteúdo na internet, começa a se destacar, ganhar seguidores naquela matéria, a gente aumenta a nossa visibilidade do mercado, sabe? Tipo, dos outros profissionais, de professores, de outros estudantes. Nós começamos a nos tornar mais relevantes, a chamar mais a atenção do público e, por consequência, a atenção dessas pessoas também.
Acontece que o marketing digital ele ainda é pouco aplicado, então mesmo que a pessoa seja professor, seja doutor, seja formado na área, pouca gente consegue ainda realmente ter sucesso, porque não sabe essa coisa toda de precisar postar muito conteúdo, às vezes são pessoas muito atarefadas. E aí, quando você, mesmo sendo jovem, se destaca naquela área, acaba chamando a atenção dessas pessoas, e aí eles te propõem parcerias, você consegue algumas oportunidades que realmente antes você não imaginava. Por exemplo, dentro da área de atuação que eu tenho, que eu estabeleci, eu já recebi contatos dos maiores professores dessa área, sabe? Essas pessoas que dão aula pela internet. Então, pessoas que eu admirava, pessoas que eu estudava pelas aulas deles, já entraram em contato comigo e fizeram propostas de fazer materiais em parceria, de fazer livro. Então, já recebi proposta também de palestrar em faculdade para outros estudantes. Então, assim, não é necessário que você aceite essas propostas, principalmente se você não for tímido ou não quiser, enfim. Mas é bom que você saiba que a gente acaba se tornando relevante naquela área e tendo oportunidades. De repente, isso vai te ajudar a conseguir algum emprego que você queira, se você quiser ter um trabalho fixo, a ser mais visto por outros estudantes. De repente você consegue uma parceria que ajuda você na divulgação do seu perfil. Inclusive, o que me ajudou muito a crescer também foi isso, porque os professores daquela área que não produziam conteúdo, né? E viam que eu produzia, eles repostavam os meus posts, isso me ajudou a crescer. Então, você se dedicar ao seu Instagram não é um trabalho perdido, sabe? Você não vai só fazer aquilo ali e, tipo, mesmo que você tiver em dúvida, será que é isso que eu quero? Mas eu quero estar na minha área, eu quero estar em contato. Você acaba fazendo um network muito grande. Você acaba sendo mais visto, recebendo propostas, recebendo oportunidades mesmo que se você não tivesse presença nas mídias digitais e não tivesse tratando daquele assunto, você não seria levado como tão importante, sabe? Levado tanto em consideração, não sei se é essa a palavra. Então, é legal que você saiba que isso também vai te dar muitas oportunidades. E a minha conclusão aqui, diante de tudo isso que eu te falei, é que a gente não pode ignorar esse processo. Não ignora essa escolha. Não precisa ser só em um dia. Eu tenho que saber agora. Não. Vai com calma, estuda bem tudo isso que eu te falei, vê esses critérios, que área você poderia ter que se encaixasse melhor nesses critérios, escolhe com calma e aí faz essas postagens para você poder atingir esse público. Essa é uma informação muito massa, eu acho que não tem ninguém falando sobre isso para Instagram de estudos e eu tenho certeza que se você aproveitar, você vai ter muitos resultados através disso. E mais uma coisa, se você tiver muita dificuldade de estabelecer o seu nicho, ou então se você acha que dá conta de um montão de matérias e você não quer fazer esse processo, quer começar do jeito que você está achando que é melhor, aí com várias áreas, enfim. Você pode começar assim, né? Quem sou eu para te impedir? E aí você pode perceber do seu público o que é que eles puxam mais, sabe? Qual é a parte que eles têm mais dificuldade, ou qual é a parte que você tá mais gostando de abordar, e depois você subnichar, assim como eu comecei o meu perfil. Lembra que eu te falei que eu comecei com algumas matérias e depois eu percebi um destaque maior, e aí eu foquei naquilo. O problema é que você já vai ter atraído algumas pessoas que elas vão continuar te pedindo materiais das matérias variadas que você estava postando, e você vai ter que falar para elas, vai ter que contar para o seu público que você se decidiu por agora estreitar mais a sua gama de conteúdos. Inclusive, se você já tem um perfil de estudos que já está em vigor e você estava postando a doidada e agora você quer estabelecer esse nicho, não tem problema, é só você conversar com o seu público, dizer por que você escolheu aquela área de atuação mais definida, tipo, você se identifica mais, você vai conseguir produzir materiais mais profundos, mais específicos e tal, e esse seu público vai te entender. Algumas pessoas que não gostarem só daquelas matérias vão parar de seguir, mas isso não tem problema nenhum. Afinal, a gente está atrás de consumidores do conteúdo, né? Que vão ser essas pessoas que vão comprar o seu produto depois e não somente o número de seguidores. E aí você faz esse ajuste. Eu tenho certeza que quando você fizer esse ajuste e conseguir focar mais numa área específica, você vai crescer mais. É como se você tivesse hoje, se você está postando sobre tudo, expandindo muito a sua energia,
colocando um pouquinho para cada lado. E quando você foca numa área, você vai mais longe, porque a sua energia vai toda por ali. Seu produto fica maior daquela área, é mais caro, então você ganha mais dinheiro naquele, você fatura mais, consegue reinvestir mais no seu negócio. Então, seu negócio tende a despontar, a crescer mais quando você faz esse foco, tá? Então, não vamos sair do foco, vamos definir o nosso nicho. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que você clique em gostei. Eu acho que não tem mais ninguém por aqui essa hora, já que eu falei tanto. Se você assistiu até o final, faz um comentário aqui que eu vou te agradecer muito, porque eu realmente não tô acreditando que você assistiu até o final. E se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar falando sobre os bastidores de Instagram de Estudos. É um conteúdo super exclusivo que eu tenho trazido pra você. Tenho me esforçado muito pra isso. São quase 11 horas da noite, eu tô morta de tanto falar, porque eu já gravei tanto hoje pro meu curso e pra cá, enfim. Mas eu tô feliz por passar essas informações, por te ajudar a ajudar outras pessoas. Nessa sua área aí você vai se destacar e vai ser nota 10. Um beijo, espero que tenha gostado. Se quiser me ver todos os dias e pegar muitas ideias que eu falo lá nos stories, é só me seguir no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo também pra você seguir, tá? Beijo!